E aí, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez reunidos virtualmente pelo canal da JAF Conecta para mais uma aula de redação. Essa aula que vocês irão assistir agora, ela tem como referência a avaliação parcial 2 do terceiro bimestre que vocês irão fazer ou já estão em processo, de realização, dependendo aí do momento em que você está assistindo a esse vídeo. Na nossa aula de hoje, o gênero que vai nortear a nossa aula de hoje é a carta pessoal. Tá? A gente vai já comentar, mas é um gênero que, como vocês devem saber, devem perceber, é um gênero que está em desuso hoje em dia por conta das tecnologias, mas eu vou entregar aqui para vocês algumas razões pelas quais ainda é importante sim estudar e conhecer a fundo esse gênero que foi tão marcante, especialmente em tempos passados. O conteúdo de hoje ele tem como referência o capítulo 3, que está dentro da unidade 2, e aqui eu coloquei as páginas para que depois dessa aula vocês possam fazer uma leitura, para verificar aquilo que o livro didático de vocês fala sobre esse gênero, tá? Então as páginas são 159 a 165, para que vocês possam fazer uma leitura e compreender ainda mais esse gênero que é tão importante. Então vamos lá. A carta pessoal. Quem ainda escreve cartas? Embora saibamos que hoje em dia escrever carta não é uma prática corriqueira, para a maioria das pessoas, há aqueles que, por algum motivo especial, ainda mantêm esse hábito. Então, o que é que nós vamos estudar hoje? Nós vamos estudar o propósito comunicativo de uma carta pessoal e a estrutura de uma carta pessoal. Mas, Álamo, por que em 2021 eu preciso conhecer, eu preciso estudar sobre um gênero que eu nunca escrevi ou que eu não tenho pretensão de escrever? O que é que acontece? A carta pessoal, gente, ela tem, primeiro de tudo, uma importância histórica. Por quê? Porque como eu coloquei aqui no nosso próximo slide, a carta pessoal, ela foi um gênero que antes as pessoas tinham acesso, era o único gênero que as pessoas tinham acesso para se relacionar à distância. Então, vamos pegar aqui os tópicos que eu coloquei e eu vou comentando cada um deles com vocês, tá? A carta pessoal ela é um gênero textual de caráter íntimo, como eu comentei, que visa transmitir mensagens subjetivas entre dois interlocutores, ou seja, durante muito tempo, a carta ela foi o único meio para que duas pessoas que estão distantes e que compartilhassem aí um sentimento, enfim, uma proximidade entre as pessoas, elas tinham para se comunicar. Então, hoje em dia, nós temos as redes sociais, aplicativos de mensagem, como o WhatsApp, enfim. O próprio e-mail, ele acabou, inclusive, adaptando a própria estrutura da carta para dentro do corpo do e-mail, se a gente perceber. Mas a carta ela foi um gênero extremamente usado no passado, mas que ainda hoje é usado, sim, em algumas situações específicas. Uma delas são por pessoas que ainda não têm acesso aos meios mais tecnológicos de comunicação. Então, tem sim pessoas que hoje em dia ainda enviam cartas, apesar de nós termos hoje meios que são mais efetivos de comunicação, nós temos sim pessoas que ainda utilizam a carta para a comunicação. E nós temos também, gente, vestibulares que acabam pedindo como proposta de redação a carta, tá? Carta argumentativa, que também vai ser outro gênero que a gente vai estudar, carta pessoal, carta aberta, enfim. A estrutura que a gente vai ver hoje de carta, ela funciona para todos os tipos, com algumas modificações, mas é importante que a gente entenda que os vestibulares, eles cobram também o gênero carta. Se a gente pensar, por exemplo, na UES, a UES cobra o gênero carta, já cobrou muitas vezes. Então, é mais uma razão para que vocês aprendam a estrutura e o que é que a gente, como que a gente escreve uma carta, tá? Especialmente a estrutura. A galera costuma errar muito na estrutura porque tem uma estrutura típica desse gênero e as pessoas às vezes acabam esquecendo e perdendo ponto no vestibular, tá? Por ser um gênero textual mais informal, lembrando, a carta pessoal, justamente pelo fato dos dois interlocutores, ou seja, as duas pessoas que estão ali no processo de comunicação, elas compartilharem aí uma subjetividade, uma proximidade, a gente vai ter um texto um pouco mais informal. Diferente das correspondências oficiais e até mesmo comerciais,
As pessoas se sentem mais à vontade para expor o quê? Sentimentos, angústias e desejos no papel. Então a gente está falando de um gênero que, em geral, pressupõe um contato mais íntimo entre a pessoa que escreve, né, e a pessoa para quem o texto é dirigido. Então, em geral, nós encontramos esse tipo de coisa dentro de uma carta pessoal. Ainda que seja pouco utilizado atualmente, como eu comentei, né, visto a expansão da tecnologia, como e-mails, redes sociais, há pessoas que preferem escrever no papel, texto manuscrito, e enviar as cartas via correio, né? Às vezes até mesmo uma ocasião especial. Nós temos ali um namorado que envia para uma namorada uma carta para fazer uma surpresa, né? A gente está falando de um meio em que a mensagem de WhatsApp já se tornou banal, né? Então, às vezes a pessoa quer surpreender, recorre a esse tipo de gênero, né? Então, muito relevante antes dos sites e aplicativos de relacionamento, né? Então, hoje em dia a gente tem uma infinidade de aplicativos de relacionamento, de mensageiros, né? A carta pessoal era o único meio de um indivíduo comunicar-se à distância com pessoas próximas. Logo, esse texto costuma apresentar segredos, narrativas pessoais, acontecimentos relevantes na vida do autor. A primeira coisa que eu quero que vocês prestem atenção nós estamos diante de um texto que tem uma estrutura fixa, a gente vai entender mais ou menos como que é, mas ele é um texto mais íntimo, ele é um texto mais subjetivo, mais pessoal. Então vocês vão ver que o uso do eu, da primeira pessoa do singular, ele é possível, né? Na verdade ele é inclusive recomendado, porque você está falando dos seus acontecimentos, dos seus sentimentos, enfim, de algum fato que aconteceu com você para uma pessoa com quem você tem certa intimidade. Vai variar, né? Vocês vão ver, eu trouxe alguns exemplos de carta. Nós podemos mandar uma carta pessoal para uma pessoa com quem a gente tem muita intimidade, uma pessoa com quem a gente tem pouca intimidade. E a linguagem ela vai variar nessas duas situações, vocês vão perceber, tá? Mas justamente, gente, pela carta, ela dá abertura para esse compartilhamento de segredos, de narrativas pessoais, de acontecimentos relevantes, íntimos, né, da vida do autor. Nós temos hoje muitos livros, muitos romances que se baseiam na estrutura da carta. Eu não sei se vocês já leram algum livro, ou algum conto, ou alguma novela, enfim, que tenha a estrutura de uma carta. É muito comum. Quando a gente está falando de um romance que tem essa estrutura de carta, que é composta por várias cartas, né, nós chamamos de romance epistolar. E nós temos exemplos muito interessantes na história da literatura, como, por exemplo, como eu comentei aqui, por causa dessas possibilidades, muitos autores desenvolvem suas narrativas em forma de carta. Há exemplos de obras como Drácula. Quem nunca ouviu falar do Drácula, saibam que o Drácula, a história original, né, escrita pelo Bram Stoker, ele é um romance epistolar, ou seja, se você pegar o Drácula original para ler, você vai ver que ele os capítulos são cartas, tá? Carrie a Estranha, quem nunca ouviu falar dessa história, né, do Stephen King. E As Vantagens de Ser Invisível, que já é um livro mais atual, eu vou comentar um pouquinho no final, quando eu for indicar para vocês aqui essa história, tá? Provavelmente vocês conhecem pelo menos uma dessas três. Então saibam, mais uma razão para a gente entender como que a carta pessoal funciona. Porque a própria literatura absorve a estrutura desse gênero e transforma isso em arte literária, tá? As características da carta pessoal. A principal característica da carta pessoal é que tanto sua motivação quanto seu conteúdo são de origem individual e subjetiva, ou seja, há um vínculo pessoal nesse gênero, ou seja, a pessoa que escreve, o autor e o destinatário, né, o emissor e o destinatário, eles vão compartilhar aí, como eu comentei com vocês, uma pessoalidade, né, uma relação mais íntima, mais ou menos íntima, mas tem um grau de intimidade ali. Geralmente, quando as pessoas precisam se comunicar com aqueles que são mais próximos, elas abrem mão da linguagem rebuscada, que é aquela linguagem mais monitorada, mais formal, né? Então, na carta pessoal isso não é diferente, ou seja, a carta pessoal ela permite certa informalidade, mas, novamente, a depender da pessoa para quem eu me dirijo. Na carta pessoal não é diferente, né? Como eu já li. Mas é importante lembrar que mesmo quando falamos com pessoas próximas de nós, devemos obedecer às regras gramaticais, utilizando a língua portuguesa de forma adequada. Ou seja, não é porque a carta pessoal ela permite
certas informalidades, às vezes até gírias, expressões mais coloquiais, né, da oralidade, não quer dizer que nós não devamos obedecer às regras gramaticais, tá? Então, nós ainda precisamos, como sempre, como todo texto, obedecer à norma padrão, tá? Dependendo da pessoa a quem se destina, a linguagem utilizada na carta pessoal pode ser uma linguagem mais despretensiosa, coloquial e informal, ou mais preocupada com as normas gramaticais, uma linguagem mais formal, como eu comentei. Então, se você vai enviar uma carta pessoal, se eu passar uma proposta para vocês de enviar uma carta pessoal para um amigo íntimo, vocês vão escrever de uma forma mais despretensiosa. Mas se eu pedir que vocês escrevam uma carta pessoal para a diretora da escola, vocês já vão precisar se aproximar mais de uma formalidade, tá? Embora o gênero tenha passado por algumas mudanças ao longo do tempo, normalmente sua estrutura possui alguns pontos que são fixos, como, por exemplo, local e data, vocativo, corpo do texto, despedida e a assinatura. Eu coloquei aqui já para vocês um resumo, a gente vai abordar cada um deles, da estrutura que uma carta ela precisa seguir para ser considerada uma carta, tá? Então, vamos lá entender a estrutura. Muita atenção, gente, nesse momento, porque quando cai carta em vestibular, quando o vestibular pede uma carta, ele pede nessa estrutura aqui, tá certo? Aqui estamos falando da carta pessoal. Então, quando o vestibular ele cobra esse gênero, ele já parte do pressuposto que você domina essa estrutura. Só que muitos alunos, né, muitos candidatos não sabem essa estrutura e escrevem um texto regular, quando que a carta ela tem uma estrutura própria. Então, muita atenção. Primeiro de tudo, o que é que você coloca na primeira linha? Local e data. Os dois elementos devem vir no início da carta, geralmente ficam à esquerda da folha. Eu coloquei aqui alguns exemplos, vocês vão entender melhor nos exemplos, tá? O vocativo, o que é o vocativo? Nesse espaço, o remetente se dirige ao receptor por meio de termos como prezado ou prezada, querida ou querido e tantos outros. O vocativo aqui vai quando você vai se dirigir, né, diretamente ao seu interlocutor, e aí vai depender do grau de intimidade que você tem com ele, tá? Corpo do texto. Aqui é a carta propriamente dita, gente, ó. É o espaço destinado para a carta pessoal. Aqui quem está escrevendo deve colocar toda a mensagem que pretende encaminhar ao destinatário. Então, se você está escrevendo uma carta para o seu amigo que se mudou para outro país, e você está relatando como foi o seu primeiro dia na escola, no retorno presencial, vamos dizer assim, imaginando esse momento, né? Então você vai, tudo que aconteceu durante esse seu dia, né, a parte principal da carta, a mensagem mesmo em si vai onde? No corpo do texto. O que é despedida? Saudação, são as saudações do remetente, que podem ser de cunho formal ou informal, lembrando o remetente é aquele que envia, tá? Por exemplo, atenciosamente, ou beijos carinhosos e forte abraço. Enfim, novamente na minha despedida, assim como o vocativo, depende do grau de intimidade que você tem com o seu interlocutor, tá? Com o destinatário. Por fim, a assinatura, gente, é o seu nome. Para finalizar a carta, o remetente assina seu nome abaixo das saudações de despedida. Nas cartas pessoais, geralmente é escrito somente o primeiro nome. Lembrando muita atenção que quando o vestibular pede a carta, um gênero carta, né? Aqui no caso a carta pessoal, em geral a assinatura, eles pedem que o candidato coloque só as abreviações, né, de cada nome seu. Então, você tem o seu nome completo e aí você coloca a primeira letra de cada nome. Vai depender das regras do vestibular. Mas dificilmente o vestibular vai pedir que você assine, porque, enfim, por questões de éticas, né, na correção, o corretor não pode ter acesso ao seu nome. Mas, em geral, o vestibular ele dá orientação nessa parte da assinatura, tá? Então, aí no caso, vocês precisam entender e ler a proposta do vestibular. Mas, em geral, é isso, né? Quando a UES pede, em geral, ela dá a indicação de você colocar o seu nome abreviado, tá? Só as iniciais, no caso. Para que vocês entendam essa estrutura na prática, eu trouxe aqui para vocês 2 exemplos de carta, tá? No primeiro, como vocês vão perceber, nós temos aí um grau de intimidade maior entre os dois interlocutores, né? Entre o remetente, aquele que envia, e o destinatário, aquele que recebe. E na carta da direita, a gente já tem aí um grau de intimidade menor, tá? Vamos lá.
São Paulo, 12 de janeiro de 2015. Local e data. Amiga querida. Olha aí, a gente tem o que aqui? O vocativo. Vamos para o corpo da carta. Já percebemos de cara que o corpo da carta tem 2 parágrafos, né? Estive pensando muito em você esses dias e resolvi lhe mandar uma carta para falar sobre o ocorrido naquela noite. Antes de mais nada, quero ressaltar que a Ana estava de olho no Adriano desde o início da festa. E já sabemos que antes disso. Como você não estava presente, ele aproveitou o momento para chegar nela. Todo mundo viu eles ficando e isso foi uma surpresa para todos. Quero que saiba que quando precisar conversar, conte comigo. Estarei aqui sempre que precisar. Podemos combinar um cafezinho esses dias, o que acha? Tenho muita saudade de nossas conversas, Bia. Te adoro demais. Agora a gente vai para a parte da despedida. Ó. Te adoro demais. Beijos grandes e enormes abraços. Espero ansiosa a sua resposta. Ela dividiu aqui a despedida dela, né? E por fim nós temos a assinatura. Quem é que está mandando a carta? A Carol. A Carol é a remetente, tá? Beleza? Então deu para pegar aqui a estrutura do gênero carta. Vamos ver aqui uma carta em que o remetente e o destinatário não tem tanta intimidade assim. Eles têm mais uma relação formal. Mas ainda assim, nós estamos falando de um aluno com o seu diretor. Tá? Eles ainda têm um grau de intimidade, mas não é um grau de intimidade tão elevado quanto aqui na carta à esquerda. Ó, Brasília, 15 de fevereiro de 2014. Caro diretor, venha por meio desta solicitar o espaço exterior para realizar a Feira de Ciências organizada pela turma do 9º ano, que ocorrerá dia 20 de fevereiro na Escola Estadual José Alvim. Vista a importância desse evento e a impossibilidade de o realizar na sala de aula, pedimos encarecidamente o espaço externo. Desde já agradecemos a atenção, atenciosamente, aluno representante do 9º ano. Então percebam que a estrutura é a mesma nas duas cartas, porém, na primeira nós temos um grau de intimidade maior entre remetente e destinatário, e aqui a gente tem um grau menor de intimidade entre remetente e destinatário. Aqui nós estamos falando de duas grandes amigas e aqui de um aluno com o diretor. Mas vejam, a estrutura, podem comparar, permanece a mesma. Nós temos local e data, vocativo, corpo da carta, despedida e o que? Nós temos aqui? Nós temos a assinatura, tá certo? Então, deu para pegar aqui, gente, a estrutura direitinho da carta. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo no WhatsApp, tá? Mas é basicamente isso. Por fim, como eu comentei com vocês, né, alguns livros, né, grandes romances da nossa literatura, inclusive da literatura brasileira, eles utilizam a estrutura da carta para compor os seus textos. Então é muito comum nós encontrarmos livros que são os chamados os romances epistolares, tá? Que são baseados na estrutura da carta. Um romance que eu deixo de indicação aqui para vocês, que foi um romance que marcou muito a minha época de ensino médio, é o romance chamado As Vantagens de Ser Invisível. Tá? É um romance que vai tratar da história do Charlie. Ele é um aluno de ensino médio que ingressa no ensino médio. Ele acaba de perder o seu seu melhor amigo, né, da escola. E ele entra na escola e se sente um pouco desajustado. Né? Eu acredito que é a fase aí que vocês estão passando também. Então a gente vai acompanhar o Charlie. É como se ele enviasse cartas pra gente, né? Nós somos os destinatários dessas cartas do Charlie. Então a gente tem um texto aí extremamente pessoal, em que ele conta os seus segredos, os seus sentimentos, as suas emoções. É um livro que vai tratar de assuntos que são bem comuns na faixa etária de vocês, né? Como, por exemplo, a questão da sexualidade, enfim. Então, é um livro que eu recomendo muito para a faixa etária de vocês. Tem um filme também. Aqui estão os três atores. O filme também é muito bom. Foi roteirizado pelo próprio escritor. Mas, novamente, para entender a estrutura da carta, né, vocês entenderem o papel social que uma carta tem, tanto na parte de estrutura quanto na parte do conteúdo, eu recomendo muito que vocês peguem esse livro. Tá? É um livro que tem disponível na internet. Também saiu uma edição nova agora, que está fácil de encontrar. Antes era bem difícil de achar esse livro. Mas fica aí a recomendação dessa história. Tá certo? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido a importância da gente ainda estudar nos dias de hoje, ano 2021, o gênero carta,
pelas várias razões que eu apontei para vocês, ainda é um gênero que é importante que a gente estude, que a gente conheça e que nós naturalmente iremos produzir na nossa avaliação, tá certo?